Boa tarde, ouvintes. Aí está começando mais uma edição do canal INAC, que é o seu espaço de análise e debate sobre os principais fatos do Brasil e do mundo. E hoje temos aí um time de convidados de primeiríssima linha, como sempre tem sido, né? Estamos aqui com a doutora Viviane Cursino, advogada, presidente da comissão fã e membro do As Civilistas, né? E, por favor, cumprimentar o grupo Viviane e depois eu vou apresentando os demais. Bom, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar sempre aqui com vocês, realmente um prazer. É para a gente poder discutir tanta coisa, não acaba sendo pouco tempo, inclusive, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ah, que coisa boa. E temos aqui também o grande jornalista Ivo Patarra, escritor, autor de 8 livros. Por favor, Ivo, cumprimentando também o grupo. Boa tarde a todos. Ótimo. A Carla Branco, a doutora Carla Branco, advogada sênior, doutora em Direito do Trabalho e Sindical e ex-presidente do Rotary Clube de São Paulo. Por favor, doutora Carla, cumprimentando também o grupo. Antônio Carlos, boa Bem, como tarde a vai? todos. Como vão Um todos? prazer Tudo mais uma vez bem? estar aqui com vocês. Oi, Milé, como Tudo em vai? ordem? Como Que vai, André? coisa boa. É, é, eu, e nós, a Isadora, por favor, Boa a tarde, boa doutora tarde a Isadora, todos. a doutora Isadora, pô, advogada com atuação em compliance e integridade. Doutora Isadora, por favor, cumprimente a todos também. Ótimo. Bom, vamos lá. É, a questão, então, no primeiro bloco que nós vamos abordar agora, né, a gente vai começar falando sobre uma decisão que repercutiu bastante no meio jurídico e político, que é o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mudou seu voto e defendeu a anulação das eu vou fazer uma interrupção aqui, um pouco, que coisa boa. Chegou o nosso apresentador oficial do programa, Francisco Miné, que estava com algum problema técnico para entrar. E então, Miné, eu já passo a bola para você. Está bem no Muito começo do bem jogo, o jogo é seu. substituído, viu? Muito bem substituído, com glamour, inclusive, né? Não é verdade? É verdade. Que coisa O boa. Antônio Carlos aqui Um abraço a todos, vão é o tocando bola. nosso decano aqui, é quem a gente mais admira, né? Você já apresentou os nossos convidados. É, Nós estamos aqui hoje com o Ivo Patarra, é, com, os- é, com a Viviane Cursino, com o Carlos Blanco Pousada e a Isadora Oshiro. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E também contando com o nosso, com a ajuda do Antônio Carlos, sempre presente aqui conosco. Nós vamos começar falando sobre uma decisão que repercutiu bastante no meio jurídico e político. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mudou seu voto e defendeu a anulação das penas do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, condenado na Lava Jato. A justificativa é a suspeição e conluio entre o então juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público durante os processos a que configuraria a parcialidade nas decisões. Essa mudança se soma a outros casos em que o STF reviu condenações ligadas à Lava Jato, como as de Lula e Alberto Youssef. Carla, o que significa essa mudança de posição do ministro e quais os reflexos que isso pode ter para outros casos julgados no mesmo contexto? Principalmente se nós repercutirmos que toda essa questão envolveu, inclusive, algumas recuperações de valores subtraídos
e que podem ser revertidos, algumas, inclusive, transações para a indenização do poder público. Seria muito interessante que você nos posicionasse a respeito dessa questão. Boa tarde, Miné. Miné, na verdade, já haviam precedentes, né, do ministro Dias Toffoli de que ele entenderia pela anulação por motivos formais do processo, né? Então, aí que o Ministério Público, né, chegaram à conclusão que o Ministério Público e o Poder Judiciário estariam aí num conluio, né? Eles tinham conversas fora processo. Eu tenho que dizer a minha opinião pessoal, Miné. Uma vez que o acusado confessou o crime, né? E é a confissão real, porque não é a confissão abstrata, uma confissão ficta. Ele confessou o crime. Ele devolveu aos cofres públicos 100 milhões de reais que estavam na Suíça. É difícil, né? Agora a sociedade entender que o processo vai ser anulado. A sociedade não consegue entender, na verdade, né? O que que é um processo e quais os motivos de anulação do processo. Mas uma vez que existe já uma confissão e existe a devolução ao erário de 100 milhões de reais que estavam na Suíça, então a gente viu aí corrupção, né? E lavagem de dinheiro, e ele confessou. Agora, no final do processo, o ministro Dias Toffoli voltar, né, ao seu posicionamento por conta de precedentes que ele já tinha trazido em outros processos pelo mesmo conluio, a gente pergunta, eu pergunto, Miné, o processo atingiu a sua finalidade em vista de né, que nós temos o panorama de uma confissão real, né, por conta de uma nulidade se reverteu 39 anos de pena. É uma dicotomia grande, né? Porque existe o processo no seu mérito, e no mérito ele foi condenado, porque ele confessou o crime. E existe o processo nas suas formalidades, no seu andamento, e aí o processo foi anulado. Para a sociedade, o que que fica, né? Um, um réu, confesso, solto. Então, eu acho que, assim, você perguntou, né, qual a repercussão isso, acho, para mim a repercussão é muito negativa, né? Porque a gente viu o processo de mérito em que não foi baseado em evidências, né? Não foi baseado em documentos, foi baseado numa confissão, né? E chegar ao ponto de em agravo regimental, em revisão de agravo regimental, em vistas de agravo regimental, que é o recurso do recurso, o recurso, o recurso, o recurso, dizer, olha, anula tudo porque o juiz conversou com o Ministério Público, é difícil para a sociedade entender isso. Então, essas são as minhas considerações. E aí a gente também tem um pouco da figura de quem foi o ministro Dias Toffoli, né? Então, ele veio, né? Ele veio ali da base enfim, do Partido dos Trabalhadores. Ele é um juiz que entrou pelo quinto constitucional. Ele foi indicado pelo presidente Lula. Então tem todo esse enredo, né? Que a gente tem que entender que traz o convencimento aí nessa decisão. Então, Miné, são essas reflexões que eu deixo aqui para o debate. Perfeito. Eu vou passar a mesma questão para a Viviane com as seguintes considerações, né? Como nós tivemos, nós vivemos, né, uma dicotomia, né, um país dividido, né, com pessoas que se alinharam a um modelo conservador e que criticam todo um processo de impunidade que envolveu inclusive a figura do atual presidente, né? É,
em nenhum momento nós vemos uma análise sobre a própria responsabilidade da Suprema Corte no que se refere a toda essa questão, né? Porque nós tivemos um julgamento realizado fora da sua competência, né? Esse foi um dos problemas principais. Nós tivemos uma análise de suspeição verdadeira relacionada a essa questão, suspeição que lá para trás ela foi afastada, e nós tivemos uma sucessiva uma sucessiva anulação de todo o processado, né, ao longo do tempo, que acabou envolvendo uma grande impunidade, né? Uma grande impunidade, mesmo ponderando-se questões que a Viviane colocou, como delações premiadas, devolução de numerários, ressarcimentos, acordos realizados com Controladoria Geral da União, situações envolvendo o próprio Ministério Público, que acabou recuperando boa parte dessas questões. Então, nada foi falado sobre a responsabilidade da Suprema Corte no que se refere ao que está acontecendo agora, né? Nós vivemos uma situação de total falta de credibilidade, né? E total insegurança jurídica diante dessas idas e voltas, né? Que a sociedade deveria se posicionar e cobrar, né? Como é que você vê essa questão que acabou ensejando nessa dicotomia bárbara, né, de eu odeio o PT, eu odeio o Lula, e de outro lado nós temos uma situação de um conservadorismo cego, né, que não se consegue enxergar mais nada além dessa questão. Então nós vivemos uma situação muito parecida, né, com aquele papel do rabino, que ao ouvir duas partes, houve uma parte falando uma coisa, ou houve uma versão oposta de outro personagem e diz para os dois que os dois têm razão, né? Então, eu colocaria para você, Viviane, como é que a gente se posiciona? O que que a gente pode aprender com tudo isso? Olha, assistindo uma vez uma entrevista, né, do professor Celso Laffer, e ele disse, contando que enquanto ele foi aluno da Hannah Arendt nos Estados Unidos, ela disse que se incomodava muito com ela não poder fazer a meia-culpa de um lado ou de outro. Que cada vez que ela comentava alguma coisa, que ela falava a respeito de algo que estava errado, que ela considerava errado, ela era tida como de esquerda. Ou, de repente, se ela fazia meco para o lado de esquerda, mas isso também não está certo, isso não pode, isso está errado, não foi pesado, ela era tida como de direita. Ela falou: não existe isso. Ah, ou eu sou de esquerda ou eu sou de direita. Os erros existem, os equívocos existem e os interesses existem. Cortes superiores, porque se a gente vê um julgamento desse, ao passo que a Suprema Corte também teve vários julgamentos de pessoas que não tinham foro privilegiado, não eram para ter sido por lá, deveria ter sido em primeira instância. Então a gente vê assim, os abusos eles variam de acordo com o posicionamento, as escolhas. Hoje a gente tem, salvo engano, acho que só um ministro que é de carreira, né? O restante, um era amigo da igreja, o outro foi advogado, o outro já foi governador, o outro foi secretário, todos assim, todos com filiações partidárias. Então, assim, aonde fica a imparcialidade?
E aí a gente tem isso, são milhões, são bilhões que a gente está falando, quando a gente vê agora, solta um, devolve dinheiro do outro, o outro quer indenização. Gente, esse dinheiro foi tirado da população. Esse dinheiro, sabe, de gente que morreu por falta desse dinheiro, por falta de uma verba pública, que morreu no leito de hospital, que piorou o acesso à escola. A gente está falando de educação, então, assim, quando tira, né, a corrupção aí, né, o Ivo, que é, né, especialista aí no assunto, estudioso, gente, a corrupção mata. Então, assim, a leniência com essa corrupção, eu acho que até independe da gente ser técnico ou não no assunto, ela é revoltante, né? A gente paga imposto, a gente trabalha, a gente procura ser um cidadão de bem, a gente procura estudar, procura se capacitar, procura para o próximo para ver isso. É muito ruim. Eu não me faz mal. Cada vez que eu vejo, sabe, um réu confesso, uma pessoa que confessou os crimes que cometeu, né? Eu roubei tanto de dinheiro. Quando ele fala roubei tanto de dinheiro, para mim isso também é assim, eu estou ajudando a matar alguém, porque ele está tirando dinheiro. E, gente, faz tanta falta, nós somos um país pobre. Então, eu acho, sabe, eu vejo, é revoltante. Eu vejo com bastante revolta. E isso independe de ser de direita ou de ser de esquerda. É um dinheiro para a população. Verdade. Viviane, você tem toda a razão. E não se escuta nenhuma menção da responsabilidade da Suprema Corte nessa situação. E nós nos vemos numa situação onde a indefinição, é aquela história da descondenação, né? Como a anulação ela tem sim a sua importância, o seu sentido dentro dessa questão envolvendo segurança jurídica. Nós temos um outro processo, que é um processo seguinte. Melhor seria um mau julgamento, né? Uma absolvição ruim, né? Ela ensejaria menos dano, tá? Do que uma condenação anulada por procedimentos, por falhas de procedimento, né? Por falhas de detalhamento de procedimento. Óbvio que suspeição é algo gravíssimo, né? Mas, de qualquer maneira, é um tema que a gente ainda vai falar bastante, porque envolve uma série de outras questões, né? E eu também gostaria de ouvir um pouquinho a Isadora Oshiro, né, sobre esse tipo de problema, né, como é que isso repercute na cabeça do cidadão. O cidadão fica se sentindo muitas vezes idiota, né? Muitas vezes achando que existem outros interesses por trás, né? E aí começa a se montar teorias da conspiração, a quem a Suprema Corte está servindo, né? Então, Isadora, eu queria que você explorasse um pouquinho esse questionamento. Olha, Miné, eu acho que fica assim perante a sociedade um sentimento de impunidade, né, de falha institucional. Eu acho que assim, para além da insegurança jurídica, né, o cidadão tem a impressão que toda decisão ela pode ser revista, que há sempre recursos que possam prolongar o processo, que possam ah, fazer com que a decisão seja, né, modificada e que isso seja concluído em impunidade, né, para quem assim já teve, né, argumentos que levaram a essa decisão e assim esse mecanismo de recorrer a eventuais ou potenciais falhas processuais, sendo que há evidências, né, já comprovadas, já confirmadas, corroboradas ali pela própria pessoa que está sendo o objeto do julgamento. Então, assim, eu acho que demonstra certa fraqueza institucional e deturpação do uso dos mecanismos do direito, né, do direito processual.
Então, acho que isso, essas vistas, né, que os tribunais, os julgadores, né, têm, os juízes e com relação a esses processos, acho que tem que ser utilizado de uma forma mais coerente, e mais transparente, assim. Verdade, Isadora. Você tem toda a razão. Ivo, eu vou passar para você uma batata quente também relacionada a essa situação. Aproveitando a sua experiência como jornalista, como escritor, e dessa situação bastante importante, que é essa falta de credibilidade, né, nos julgamentos, essa ideia de que o cidadão tem assim que tudo depende da qualidade do advogado que você possa constituir, né? Se você tiver um bom advogado, e esse advogado for um especialista em procedimentos, tá? Possivelmente qualquer questão, qualquer deslize pode ser perdoado, né? Esse é o primeiro paradigma. E de outro lado, um outro pensamento, talvez pior que esse, tá? Envolvendo assim a suspeição dos magistrados de cima, de baixo e até outros interesses que a esquerda acabou levando à tona, né? Interesses envolvendo teorias de conspiração, dizendo não, os Estados Unidos, né, tinha interesse em derrubar essa engenharia, tá, da esquerda, né? E existiu toda uma propaganda envolvendo agentes públicos, né, que foram treinados, né, pela CIA, pelo FBI, né, para de alguma maneira desestabilizar, tá, o governo da época, né? O que existe de verdade nisso, né? Existe realmente falta de seriedade em relação a tudo isso? Existe conluio do judiciário com essas estruturas, né? O que está por trás? Olha, é um rolo enorme, né? A gente não pode esquecer que o Renato Duque, ele era o diretor de serviços da Petrobras, numa diretoria cujas relações premiadas mostraram que o dinheiro ali iria para o Partido dos Trabalhadores. Então, isso pegou o presidente da República de uma forma muito forte, né? O próprio Renato Duque, quando ele confessa a participação dele no esquema corrupto, ele relata encontros com o Lula após. O Lula não era mais o presidente, mas o Renato Duque conta que o Lula ia perguntar para ele sobre o dinheiro é, das sondas, o dinheiro que deveria ser desviado dos contratos das sondas. Quer dizer, é uma coisa absolutamente execrável, né? O que aconteceu ali, e ficou tudo pela impunidade. O Lula hoje é o presidente da República. Quer dizer, eu não vou defender aqui o juiz Sérgio Moro, porque também errou demais. Ele jamais poderia ter abandonado a Lava Jato para se tornar um político aliado do principal inimigo do cara que ele condenou. Quer dizer, isso tornou ele como suspeito, é uma coisa absolutamente burra que ele fez, em cima disso ele foi considerado suspeito e foi tudo anulado. Mas é fato que os defensores, os advogados dos corruptos, que eram os defensores, alguns dos mais caros, desse país, pagos a peso de ouro, eles tinham de tempo de tribunal mais tempo do que aqueles jovens procuradores da República tinham de vida. Quer dizer, então, de certa forma, a conversa entre o Moro e os procuradores da República equilibravam um jogo que era muito desequilibrado ali. E eu vejo isso como um problema
um pecado jurídico ali. Quer dizer, não era uma coisa tão grave. Muito mais grave é quando o juiz vira um político, né? Quer dizer, e quando o próprio Moro, por exemplo, ele divulga as falas que mostram claramente que essas falas já não poderiam ter sido feitas, ele usa isso para implicar o Lula, e depois vem o ministro Gilmar Mendes e caça a decisão da presidente Dilma Rousseff de nomear o Lula como ministro da Casa Civil. Isso é muito violento. Quer dizer, então você tem o juiz se metendo junto com o Supremo Tribunal Federal na política do país. Quer dizer, se aquela gravação usada pelo Moro não tivesse sido levado em consideração pelo Gilmar Mendes, e ela era uma gravação fraudulenta, porque ele não tinha mais tempo de fazer aquela escuta, o Lula seria o ministro da Casa Civil da Dilma e provavelmente não teria havido o impeachment da Dilma e a história do Brasil seria outra. Então, é muito ruim quando a área jurídica se mete na área política. E é o que acontece agora. Quer dizer, você tem, por exemplo, isso é notícia desses dias, a JF parece que vai conseguir diminuir de 10 bilhões, que seria a multa que ela deveria pagar por conta da participação e do envolvimento do grupo na Lava Jato, para 1 bilhão, porque está tudo caindo, né? Quer dizer, e eu entendo que isso é muito ruim para o Brasil. Isso só reitera a nossa condição de país que a corrupção e a impunidade mandam e definem os caminhos do Brasil. Isso é muito ruim e isso precisa ser modificado com uma sociedade que vá à luta, que exija que as autoridades se comportem como devam se comportar. Ivo, deixa eu aproveitar e dar mais uma pimentadinha a respeito nesse tema que você falou da JHF, né? Que é uma das maiores exportadoras de carne, né? Uma das maiores indústrias, né? De proteína, tá? Talvez do mundo, né? E que, inclusive, financiou também a campanha do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Diz a lenda, tá? Que boa parte do contato para reaproximação do governo Lula, tá, com os Estados Unidos tem uma relação direta, tá, com a participação e influência, tá, da JBS. Tá? E aí eu pergunto para você, e aí? Então a corrupção não tem lado? Tá? Ou seja, nós falamos de direita, falamos de esquerda, tal, mas ela não tem lado. Né? Ou seja, todo mundo quer um pedacinho do latifúndio. Né? E aí eu pergunto para você, e o cidadão fica assistindo tudo isso sem saber o que falar, criando suas próprias teorias. Né? Eu acho que essa é uma questão que foi muito bem lembrada por você e é um tema para que nós possamos sempre refletir. Lembrando, inclusive, de uma questão que talvez isso tenha ficado retratado na Operação Lava Jato, tá? Que foi um, um belo procedimento, belo, digo de uma maneira irônica, né? Um belo de procedimento de captação de recursos de campanha, do chamado Caixa 2, né? Inclusive, para cada licitação existia assim um percentual que batia até em centavos na hora, no ato de transferência para determinados partidos. Né? Eu acho que isso é uma coisa clara e que não ficou muito claro. E até hoje nós falamos de tantas coisas em passar a limpo e isso não está limpo. Tá? Isso não se sabe uma história
concreta e correta do que verdadeiramente aconteceu, tá? Qual foi o envolvimento extranacional disso, né? E qual foi o envolvimento da classe política e da classe jurídica em tudo isso. Eu não sei o que você pensa ainda sobre isso. A JF, e agora os cidadãos estão assistindo a isso, entrou com tudo na área nuclear brasileira. Quer dizer, ela volta agora a ter um peso enorme, com o governo Lula. E eu me recordo aqui que quando da delação do Joesley Batista, ainda na Operação Lava Jato, uma das coisas que ele relata, gravíssima, e que não houve consequências, foi a de que ele procurou o Lula, ele conta isso, né? Que ele procurou o Lula para dizer que ele estava preocupado com os 300 milhões de reais que ele havia colocado no exterior para o Lula fazer política, e que ele estava desconfiado que o então ministro da Fazenda, o Guido Mantega, estava mexendo naquilo. É impressionante o grau de corrupção nesse país, e isso volta agora, e nós temos, nesse momento, como principal mecanismo ou ferramenta de corrupção as emendas parlamentares. Quer dizer, uma coisa que o Lula herda do Bolsonaro, o Bolsonaro já usou isso para subornar o Congresso Nacional, e é uma maneira que tira o envolvimento direto do governo e dos tesoureiros do governo, do partido, que não precisam mais ficar distribuindo dinheiro por aí, porque esse dinheiro vai via emendas parlamentares. Esse dinheiro é desviado, há um conluio entre o governo federal, que deveria fazer as licitações e fiscalizar a destinação desse dinheiro, e os parlamentares que ficam com esse dinheiro. Eu até quero lembrar aqui uma coluna, uma crônica publicada recentemente no Estadão pela jornalista Vera Rosa, em que ela relata ali, né, que ela ouve de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e ela não diz o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, provavelmente porque ele pediu para que não seja revelado o seu nome, de que parte muito grande das emendas parlamentares agora ela é religiosa. E aí o ministro explicou para Vera Rosa por que que a emenda parlamentar é religiosa. E ele disse que o parlamentar fica com um terço. Ou seja, está falando de 33,3% do dinheiro das emendas, e de parte substanciosa dessas emendas viram esse esquema, ou seja, as obras e os serviços públicos que são previstos por essas emendas não são realizados, eles ficam no papel. E se são realizados com muito baixa qualidade, porque você tem de cara de dar um terço desse dinheiro para subornar o deputado ou senador. Quer dizer, e se você vai subornar o deputado ou senador, o prefeito, o vereador, o secretário, o juiz, o delegado, acabou o dinheiro. E o país ficou a ver navios, né? Então, e isso é hoje, né? Quer dizer, esse ano nós temos aí talvez 62 bilhões de reais destinados às emendas parlamentares, que agora vão além de Brasília, né? Elas chegam também aos governos estaduais e às prefeituras, ou seja, os deputados estaduais e os vereadores também estão sendo corrompidos com esse dinheiro, porque é um dinheiro mais fácil de ser manipulado. Quer dizer, você, como eu disse, não precisa ter um tesoureiro levando dinheiro, se arriscando na rua com uma maleta cheia de grana. Não, isso daí vai institucionalmente como pagamento de emendas. E o Supremo Tribunal Federal precisa agir, precisa deixar de apoiar esse conluio indiretamente, essa farsa. As emendas parlamentares, elas são inconstitucionais, e elas precisam ser tratadas como isso e proibidas de uma vez por todas.
Verdade. Verdade, Ivo. Vamos mudar um pouquinho o tema e também para outro tema preocupante. Semana que vem nós estamos no início da chamada COP30, né? E a ONG Transparência Internacional, ela divulgou um relatório que aponta falhas graves na divulgação das informações sobre obras do evento em Belém, né? E um dos questionamentos relacionados é que tanto o governo federal quanto o governo do Pará e a Prefeitura de Belém tem tornado público dados essenciais como contratos, licenças ambientais e valores que foram repassados no que se refere a obras, que já chegaram no valor de 2,8 bilhões, financiados por recursos da União, BNDES e Itaipu. Tá? A falta de transparência, ela naturalmente, ela acaba impedindo o controle social e acompanhamento ambiental de um evento que, ironicamente, trata da crise climática e da sustentabilidade, né? Isadora, na sua visão, o que esse cenário revela sobre os desafios do compliance, integridade de gestão, da gestão pública, e que práticas poderiam garantir mais transparência e prestações de contas em grandes eventos como esse, tá? Inclusive considerando, né, que tudo é noticiado, a imprensa, e graças a Deus nós temos liberdade de imprensa, né? A imprensa já noticia que boa parte dos nossos governantes tiveram que alugar iates de alto valor, né, para se hospedarem neste evento, né? E aí nós temos mais uma questão muito séria relacionada à transparência também, né? E uso do chamado dinheiro público. Isadora, o que a gente pode considerar sobre isso? Olha, Miné, primeiramente, eu queria falar do processo, né, da sociedade civil, o Transparência Internacional Brasil, que publicou uma nota técnica onde denuncia toda a irregularidade, né, em muitos contratos, licenças ambientais, e processos de licitação que foram feitos para as obras da COP, né? Então, assim, ressaltar o papel da sociedade civil em ter esse olhar de vigilância, né, sobre a utilização do orçamento e também do que está desse tipo de evento, né, dessa amplitude. Segundo, que essa ausência de informação, de transparência do andamento das obras, do gasto que estava sendo feito né, toda a ausência de informação que teve, fere justamente, né, os princípios constitucionais ali de publicidade, né, e eficiência administrativa. Uma vez que se a gente não tem processos de licitação, né, no seu devido formato legal ali e tudo mais, a gente incorre em risco de corrupção, justamente, né, em risco de mau uso da verba pública, que foi de mais de 2 bilhões, né, quase 3 bilhões de reais, no investimento para esse evento. Então, assim, a gente tem esse, né, problema constitucional, a gente tem uma contradição que você justamente mencionou sobre o evento, né, que é uma vitrine do Brasil para o mundo, né, sobre a sustentabilidade, seus compromissos de integridade, seus compromissos ambientais internacionais, né, pensando que a gente é signatário do Pacto de Paris, que tem a transparência comum dos seus pilares, e justamente para a realização do evento, em que a gente vai falar sobre isso, temos já várias falhas na execução do seu preparo, né? Então, assim, o quanto fica prejudicada a imagem, né, institucional do Brasil perante, né, a imagem as outras entidades internacionais, já nessa falta de transparência, nessa provável mau uso, né, de verba pública, e o impacto disso no soft power, que é, né, a nossa presença ali dos engajamentos, dos compromissos ambientais e de integridade.
Então, assim, o risco de corrupção e ineficiência orçamentária ali, junto com a falta de clareza da responsabilidade de cada ente, ou seja, Prefeitura de Belém, outras cidades ali nos arredores, Estado do Pará e governo federal, né, o que era correspondia a cada um ali, né, de fazer, a falta de atualização dos gastos, porque aparentemente tem, né, portais que informam os cidadãos, né, dos gastos, do que está sendo feito de obra, mas que não estavam sendo atualizados em tempo real. Então, assim, sem falta de informação, falta de clareza da responsabilidade e dos gastos que estavam sendo feitos. Então, isso, assim, impacta também a confiança, né, da sociedade com relação a esses eventos, a responsabilidade, né, dos entes governamentais e sobre o legado que isso vai deixar. Porque, em princípio, todo esse investimento em mais de 20 obras, né, deveria deixar algo bom ali para a região, para a sociedade, e justamente a gente não tem certeza do quanto vai ser o impacto positivo pela realização do evento em si. E ainda mais, como você disse ironicamente, sobre as pautas que serão discutidas. Muito bem, Isadora. Viviane, ainda dentro desse tema, nós temos vários para tratar. É, essas contradições que a Isadora acabou de colocar, ela também acaba gerando uma dicotomia, né? Os governos conservadores acreditam muito pouco, né, nessas políticas de prevenção de natureza ambiental, né? Tanto que o governo dos Estados Unidos retirou boa parte dos seus investimentos em órgãos internacionais de controle, né, relacionados a isso, inclusive incentivando mais ainda a questão de combustíveis fósseis, né, e, e refutando algumas pesquisas, algumas informações científicas relacionadas ao tema. Então, do lado nós temos assim o nosso lado conservador, dizendo a Amazônia é nossa, né? Nós, como um país soberano, devemos explorar as nossas riquezas de subsolo, sejam elas petróleo, sejam elas minerais raros, ouro e etc. Tá? E nós devemos aproveitar boa parte desta área para cultivo e para agricultura. De outro lado, nós temos um pensamento radical de esquerda, né, envolvendo um pensamento que nós entendemos também excessivo no que se refere à prevenção absoluta, né, e, de certa forma, intocável, às vezes desprezando, inclusive, as práticas sustentáveis de exploração, né? Como é que a gente pode encontrar o caminho do meio relacionado a isso? Quem é que está falando a verdade? Quem é que deveria afinar? Ou seja, existe um caminho do meio? A gente gostaria que existisse, né? Mas, assim, a hora que a gente vê que isso foi pouco divulgado, né? A China podendo explorar amplamente, mesmo outros países tendo oferecido milhões, né? Muitos milhões a mais, e ficou para a China poder explorar alguns postos na Amazônia. A gente tem que ter o bom senso, né? Você escolhe fazer uma COP30 numa região sem nenhuma infraestrutura para isso. Aí você começa já desmatando, fazendo estrada para ir para lá. Aí um iate que coloca, só esse iate são aproximadamente 140 litros de diesel por hora. Quanto que não vai sair? Então a gente fala nisso, mas já começou desmatando, está poluindo, está gastando um dinheiro que não tem, não existe justificativa para isso. A gente está com um rombo milionário, bilionário aí do INSS, né? Que não pode ser investigado isso, não pode aquilo. Quer dizer, o Brasil está num déficit horroroso, a dívida pública está gigantesca, está faltando dinheiro, e aí escolhe-se fazer isso no lugar, gastando
o que não tem, poluindo. Então, são coisas que a gente tem que ter bom senso, né? Vamos dar um exemplo, porque o telhado fica de vidro demais, é muito fácil, né? A partir do momento que a gente não dá o exemplo, o telhado está de vidro, né? Não adianta querer fazer algo bonito para o exterior, sendo que a gente está enxergando o que está acontecendo, né? Com show antes, o show é para quem? O show no meio, né? Na água, sabe? São coisas assim que não condiz com a nossa realidade, não condiz com a preservação ambiental. Aí, para lá, pode a GLO funcionar. São, sabe, são contrassensos. Para a população, todo mundo pode comer açaí. O açaí lá não pode, porque o açaí, na vigilância sanitária, não toma conta como deveria e pode causar doença de Chagas. Então, não vai ser servido açaí lá. Ninguém pode. Está suspenso durante o período da COP30 para ninguém ter problema com a doença de Chagas. Mas o resto da população do Brasil inteiro pode. Então, assim, é uma maquiagem, acaba sendo para inglês ver. É, em outras palavras, Viviane, na realidade, independente de ideologia, todo mundo peca muito, né? Então, na realidade, quem poderia dar exemplo não dá, né? Quem poderia ter assim, um foco de preservar, não preserva também, né? Não atende o que diz a ciência. Então, nós estamos, assim, sem uma política, mundial, né, consistente. Essa é a Os nossos realidade. últimos 2 anos, ninguém divulga, mas os últimos 2 anos, o número de incêndios na Amazônia foi recorde. Sim, sim. É difícil defender, sabe? O telhado está de vidro. E nós não podemos ignorar o fato de que nós temos uma área absolutamente cobiçada, tá, por vários países pelo interesse internacional. Não tenha dúvida disso. Isso é uma realidade, né? Eu acho que esse é um ponto. Vamos passar para um tema também polêmico, né? E eu vou pedir para que o Ivo faça uma, uma exposição sobre isso. Vou ler essa notícia aqui, que é: a mega operação policial no Rio de Janeiro deixou 115 mortos, além de 4 policiais. O governo estadual divulgou nomes, perfis de vítimas, afirmando que a maioria tinha passagens criminais, mas uma análise judicial mostrou que nenhum dos mortos estava entre os 58 réus que tiveram prisão preventiva decretada para essa ação. E ainda há divergência sobre o envolvimento de parte desses mortos com o crime organizado e críticas severas à Defensoria Pública sobre a falta de transparência e controle das ações. Tá? Ivo, bandido bom é bandido morto? Né? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Ou seja, a figura do CPF cancelado, boa parte da população, às vezes as humildes e também as não tão humildes, comemoraram uma situação de tragédia humana, né? Bandido bom é bandido morto? Miné, a conduta das polícias no Rio de Janeiro, e nós já estamos em tempos pré-eleitorais, o que aguça isso, tem críticas diversas numa sociedade conflagrada. Uns dizem que deveriam matar muito mais, outros que o Estado tem de fazer valer o devido processo legal. É fato, no Brasil não existe pena de morte e muito menos as forças policiais, que não são a justiça, podem executar suspeitos de forma deliberada, como fizeram. Mas nós estamos, como você disse, no Brasil e parte considerável da população defende a execução sumária de suspeitos
independentemente de uma realidade que indica reiteradas vezes, todos os dias, que os policiais nas ruas desse país são, em grande medida, também bandidos e criminosos. A verdade é que nós temos no Brasil hoje dezenas de microestados armados. E eles tiram a soberania do Brasil sobre o nosso território. E isso é muito grave e ocorre nas periferias esquecidas desse país, por um Estado que é negligente nos seus três níveis de poder. A gente precisa de estadistas, não só à frente do país, mas à frente dos governos estaduais, das prefeituras, dos legislativos e do poder judiciário. Nós temos de levar o o Estado de Direito democrático às periferias para retomar a soberania sobre o nosso território. E isso significa também um policiamento constante para fazer valer as regras, as normas e a legislação, e não apenas essas operações policiais que arrasam o que está pela frente, promovem chuvas de balas perdidas e depois vão embora, deixando a população nas mãos de grupos armados, quadrilhas, organizações e facções criminosas. Isso tem que ter um fim e nós precisamos retomar o território nacional e retomar a nossa soberania. Não tem mais tempo a perder. Muito bem, Ivo. Carla, ainda dentro desse tema, aproveitando a sua expertise também, é, eu, óbvio que fiz um questionamento polêmico, né? Que bandido bom é bandido morto, né? Muitas pessoas pensam dessa maneira, né? E eu sempre penso que qualquer operador do direito, ele vai ser em sendo coerente, ele tem que ser contra esse tipo de pensamento, essa ideia de pena de morte, tá? Mesmo porque nós vivemos dentro de uma administração de Estado absolutamente incompetente, tá? Se ela é incompetente por menos, ela seria muito mais incompetente por mais, né? Como administrar e aplicar penas capitais, né? Como nós assim afirmamos, né? Mas aí eu lhe faço a seguinte indagação a respeito desse questionamento, né? É, hoje se fala na figura dos chamados narcoterroristas, tá? Inclusive criando uma ideologia para que se possa, como narcoterroristas, que isso possa ser uma justificativa para a caça internacional, intervenção de um Estado em outro Estado para coibir os narcoterroristas. Tá? O que que você vê sobre esse tipo de narrativa ou sobre essa questão e essa fala? Miné, primeiramente, assim, sobre esse assunto, eu vejo uma falência absoluta do Estado, né? A gente tem aí as instituições, e elas devem ser respeitadas. A gente tem o poder, né, legislativo para fazer leis, se precisar, mais severas. A gente tem o poder judiciário para dar ao cidadão o direito devido processo legal e ampla defesa. E a gente tem o executivo, enfim, para trabalhar aí as polícias e tudo isso. Então, se a gente está dentro do Estado democrático de direito, a gente vê o que aconteceu no Rio de Janeiro, que é, na minha visão particular, o que aconteceu foi entra para matar, o Estado está falido, né? É a minha visão, né? Eu rasgaria meu diploma se eu falasse que bandido bom é bandido morto. Eu não posso falar isso porque, enfim, né? Estudei para não dizer isso. Mas a sociedade está cansada, né? A verdade é essa. A sociedade está cansada porque ela está vendo o crime crescer, 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 crescer e Estado muito omisso,
né? Então, realmente tem essa dicotomia, mais uma vez a gente usa essa palavra. Agora, quanto aos narcoterroristas, isso vem muito dessas milícias que se formam, né? A competência de cada estado, eu vejo ali determinada pelo território, né? Um estado não pode invadir a competência do outro. E se eles existem, eles têm que ser julgados e condenados na forma da lei, né? Dentro do seu território. A não ser que seja aí um crime federal, enfim, mas de qualquer maneira existe a circunscrição da justiça. Então, não vejo a menor possibilidade de um território, principalmente se houver aí diferença de estados, invadir o território do outro para caçar ou qualquer coisa desse gênero, né? Mas realmente eu acho que a gente tem que refletir, pensar no Estado Democrático de Direito e quais são as medidas que o Estado Democrático de Direito, que é o que temos, né, posto, faz frente ao que aconteceu aí há 2 semanas. E o que mais me impressiona, Miné, é que né, no momento que eu tomei conhecimento, eu estava com 2 crianças, né? E um menino de 14 anos falou: Ah, morreram dentro da favela, eram bandidos. Ah, então que bom, ele comemorou. Então você vê que até né, nos futuros brasileiros capazes, votantes, essa cultura do bandido bom é o bandido morto já está arraigada, não é? É muito sério o que aconteceu. Eu acho que realmente precisa, o legislativo, primeiramente, precisa agir urgentemente para que a gente possa ter leis mais severas e que esses grupos armados possam ser coibidos pela maneira legal, né? Não da maneira que foi colocada. Muito bem, Carla. Eu vou deixar a nossa última pergunta. Pena que o nosso programa ele corre muito rápido, os temas são muito quentes, tal. Vou deixar a última pergunta para a Viviane, que também tem ligação com essa última questão. Nós temos uma absoluta crítica no que se refere ao descumprimento pelo Brasil da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, principalmente no que diz respeito à chamada prevenção à lavagem de dinheiro em escritórios de advocacia, tá? E estou passando essa bomba para a Viviane, né, que é conselheira da Ordem dos Advogados, né? O que a Ordem dos Advogados está fazendo relacionado a esse tema, né? Sendo que o crime ele é absolutamente organizado, né? Tão organizado que à medida em que o dinheiro está se tornando cada vez mais eletrônico, tá? Os escritórios, alguns escritórios, são verdadeiras fábricas criativas, né? De forma de burlar é, as questões de natureza fiscal e a própria lavagem de dinheiro. Então, eu queria que você encerrasse o nosso programa com esse tema. Bom, vamos lá. A última vez que a OAB procurou fazer alguma coisa nesse sentido e não avançou foi na gestão de 2019 a 2022, do Felipe Santa Cruz. A gestão passada, o assunto não existiu, né? Essa gestão pretende criar uma comissão para isso. Até porque não foi nem só a ONU, ano passado o GAF também já havia apontado isso. Porque, por mais que se alegue o sigilo profissional, a partir do momento que você está, por exemplo, defendendo traficantes, organizações criminosas, você também dá, não só para a lavagem, mas que você está recebendo esse dinheiro, você sabe que você está recebendo dinheiro produto do crime. Então, são dois lados ainda. Né? Eu já enxergo de uma outra maneira. Além da lavagem de dinheiro, tem a remuneração do profissional, lógico, ele não vai trabalhar de graça, mas tem a remuneração do profissional, que ele sabe de onde está vindo aquele dinheiro. E ele fecha o olho. Né? Então, eu acredito que a OAB vá
se mobilizar. Essa gestão, pelo menos, disse que iria olhar para isso nesse sentido, criar uma comissão para coibir. Mas tem que ser alguma coisa também relativa, que não seja só, né, para inglês ver, porque, por exemplo, o Cresce tem, né, todos os corretores no início do ano eles têm que preencher um formulário de não ocorrência, senão gera multa e até a cassação da carteira. Então, só que é uma coisa tão simples. A pergunta que vem é: você percebeu alguma movimentação estranha na transação imobiliária que você fez? Claro que ele vai dizer não. Ele fez. Como é que ele vai dizer que sim? Entende? Como é que eu vou dizer, não, olha, eu fiz aquela venda, achei esquisito e coloco um X. Poxa, se for acontecer alguma coisa, eu estou assinando, estou corroborando que eu vi que está esquisito. Então, assim, é uma coisa que não vai funcionar nunca, não serve para absolutamente nada. Então, que a OAB faça alguma coisa, né, que vai ter, eles vão ter que pensar numa maneira de que não querem comprometer o profissional, mas também não pode ficar desse jeito. A gente sabe, né, como que acontece, né? Não dá para a gente ver, a mala de dinheiro não pode aparecer assim, né? O Pix daqui a pouco vai ficando mais fácil rastrear, mas e a mala de dinheiro? Viviane, existem advogados no céu? Não. Eu acho que não, né? Não é verdade? E com isso nós chegamos ao final de mais uma edição do canal INAC. Eu agradeço imensamente a Viviane, a doutora Oshiro, também o Ivo Patarra, a Carla e também o meu colega Antônio Carlos, que é sempre presente, sempre amigo. Eu convido todos os nossos internautas e os nossos ouvintes a se inscreverem no nosso canal INAC no YouTube e também acompanharem as nossas publicações. Próxima quinta-feira nós estamos aí e eu agradeço imensamente todos os nossos convidados. Um grande abraço a todos.